Glória a Deus, amados, boa noite, a graça e a paz. Vamos ficar em pé na presença do nosso Deus. E nós damos início a essa reunião, dando as boas-vindas a todos vocês, em especial as mamães, amém? É um prazer imenso ministrar a vida de cada uma de vocês nessa noite. E a nossa expectativa é que o amor do Pai já está sendo derramado sobre a sua vida e sobre a sua família. E se você crê dessa maneira, eu gostaria que você levantasse as suas mãos e se rendesse ao Senhor. E em gratidão, louvasse, engrandecesse aquele que vive, aquele que reina, aquele que está no controle das nossas vidas e está no controle dessa reunião nessa noite, e Ele vai fazer infinitamente mais sobre a vida daquele que crê. Diga bem forte: eu creio. Então Ele vai fazer aí na sua vida, porque a palavra de Deus diz que o Senhor se move quando nós cremos. Então, se você está crendo, vai existir um grande mover de Deus aqui nessa noite, e nós vamos sair daqui impactados pelo seu amor, amém? Vamos invocar esse amor, vamos invocar essa presença bendita nesta noite. Pai querido, nesta noite nós invocamos o teu nome, nós bendizemos aquele que era, aquele que é e sempre há de ser. Nós, Pai, levantamos a ti agora um trono de louvor, um trono de adoração. Tu és bendito, Senhor, Espírito de Deus, tu tens liberdade aqui neste lugar. O teu nome é eterno, o teu nome está acima de todo nome. O nosso joelho se prostra diante da tua grandeza, diante da tua soberania nesta noite. Invocamos o leão da tribo de Judá, invocamos a raiz de Davi, invocamos o amigo fiel, o lírio dos vales, a estrela da manhã. Nesta noite nós invocamos aquele que era, aquele que é e sempre há de ser. O Senhor está presente aqui, o Senhor está neste lugar. Este ambiente é teu, Pai. Toma o teu lugar, o trono de honra, o trono de glória. Seja exaltado, Espírito da verdade, seja engrandecido no início desta reunião. Espírito Santo, tudo que vai acontecer aqui, Pai, a palavra, os louvores, nós cremos que é debaixo da tua ordem, é debaixo da tua palavra. O teu povo saiu para te ver, Senhor. O teu povo saiu certo de encontrar a ti, de se derramar diante de ti, da tua presença, da tua unção bendita, que quebra todo jugo. Nós cremos em um ambiente totalmente preparado, em um ambiente livre, para que o louvor alcance os altos céus, para que as portas do céu se abram, e o teu maná alcance o teu povo nessa noite. A tua glória alcance o teu povo nessa noite. O teu poder, a tua graça, os teus sinais, as tuas maravilhas alcançam o teu povo nessa noite, porque querendo Deus operar, nada e ninguém impedirá. E aplauda Ele, aplauda bem forte. Oh! Aleluia! Nesse mesmo espírito vamos louvar e engrandecer ao nome dEle. Aleluia! Ao nosso
Santo, nós queremos nos derramar aos teus pés nesta noite. Feche os teus olhos. Este é o teu momento com Ele. Declare. Meu maior prazer estar em tua presença. Se prostre perante a Ele, prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Peça. Quero mais em ti, Senhor, o teu poder, a tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Vem inundar o meu ser, nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Só a igreja declara. Derrama a tua, derrama a tua Shekinah nesta noite. Venha inundar os nossos corações, nos rios deste amor. Mais uma vez declare. Derrama. Derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser, nos rios deste amor. Aplauda o nome dele. Aplauda aquele que é digno de honra, glória. Aleluia. Quantas vezes teve que chorar pra me ver sorrir? Noites em claro, levantar cedo pro trabalho. Às vezes só queria um tempinho a mais pra mim. Mãe, palavra linda, sinônimo de amor. Mãe tem remedinho nos beijinhos na hora da dor. Mãe também corrige, insiste pra me ver crescer. Mãe, Deus enviou como um presente. Ama a gente antes de nascer. Minha mãe, minha rainha, minha linda, linda flor. Guerreira abençoada, meu primeiro amor. Se estou aqui é por ti e hoje quero agradecer. Papai do céu, proteja a mamãe, ela me deixa
Acordei, hoje vi o sol nascer dentro de mim. Percebi que não demora a passar. O choro que eu enalteci não era tudo que eu pensava ser. Não perdi tempo, ganhei na experiência. Cai fogo, esquenta esse lugar. Cai fogo, põe todo mundo para dançar. Cai fogo, esquenta esse lugar. Mãe, o milhão bateu. Pode parar. Pode parar. Chega. Cada um pro seu quarto. Agora. Pode ir, vai. Justo hoje, brigar desse jeito, um dia tão especial, nem pra falar, mãe, feliz dia das mães. Não quer saber de brigar. Não é possível mesmo. Você levou minhas dores, sua presença me aproximou. Eu estava sozinho, quando o Senhor me encontrou. Na multidão me escolheu, eu sinto que agora é você. Coroa não, olha o respeito. Desafio, mas precisando hoje. Hoje eu fiz uma comida muito gostosa. Aliás, hoje é um dia especial, né? Ah, mas sei lá, hoje podia congelar porque você acabar minha vida. Ah, tá bom. Eles acham que eu só sirvo pra passar, lavar, cozinhar. Não tem reconhecimento nenhum. Banho é pra isso. Lavar, passar e cozinhar. O dia que eu morrer, aí eles vão dar sorte. Ô Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do bebê. Joquebede, Moisés não vai morrer. Eu posso ouvir o choro do... Tchau pra mim. Oi, mãe. Oi, menina. Temos uma pergunta. Ufa, até que enfim alguém se lembrou. Você não deve. Toma. Ué, cadê minha casa? É daí de casa. Ah, toma, vai.
Oi, mamãe. Oi, mamãe. De jeito nenhum, mamães, que a gente ia esquecer esse dia tão maravilhoso da gente comemorar com vocês, né? Um dia tão especial para lembrar o quanto vocês são especiais nas nossas vidas. Nós, do Ministério de Jovens e Adolescentes, estamos aqui para deixar o nosso abraço e o nosso carinho para vocês. Mãe, estamos aqui para desejar um feliz Dia das Mães. Mãe, você é minha admiração. Mãe, nossa guerreira. Mãe, amamos você. A Maiarinha. Mãe, você é linda, perfeita. Desde o dia que você me levou para a igreja, eu percebi quanto você me ama. Muito obrigada por tudo, mãe. Oi, mãe. Estamos passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães, um feliz Dia das Mães para todas as mães que estão assistindo também. Queria te dizer que você é uma pessoa incrível, que eu te amo muito e que eu te agradeço por tudo que você fez por mim, pela Renata. Você sabe que você e o pai são um presente de Deus na minha e na vida da Renata. Você sabe o quanto eu sou grata por ele ter colocado vocês dois nas nossas vidas. Oi, mãe. Queria também desejar a você um feliz Dia das Mães. Que Deus te abençoe muito e que você saiba que eu, Amanda e o pai amamos muito você. Muito obrigada por tudo que você tem feito para nós. Oi, mãe. Estamos aqui através desse vídeo para te desejar um feliz Dia das Mães e dizer o quanto a senhora é importante para as nossas vidas, tanto para mim quanto para o Gabriel. Obrigado por tudo que você faz por nós. Se nós somos quem somos, é porque você é uma grande inspiração para nós. Que Deus te abençoe, não só hoje, que é o Dia das Mães, mas todos os dias, que o seu dia é todos os dias. Te amamos muito e você é a maior inspiração para nós. Obrigada por você existir e por você brilhar nas nossas vidas. Que possamos crescer e sonhar os sonhos de Deus junto. Um grande beijo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães. Te amo, mãe. Beijo. Oi, mãe, eu queria te dizer que eu te amo muito, muito mesmo. E que eu agradeço muito a Deus por ter colocado essa mulher muito importante na minha vida. Incrivelmente incrível. Tem palavras para descrever o meu amor por você. Apesar de muitas vezes eu não ligar para os seus conselhos, eu sei que é pro meu bem, às vezes eu não gosto. Mas eu te peço perdão por isso também, por muitas vezes, né, não ter te ouvido. E eu te desejo Feliz Dia das Mães. Um beijo para todas as mães também. E aí, amada, quer dizer então que hoje é o seu dia? Amada é a forma que a gente se comunica, uma forma carinhosa, e o nome já diz tudo, amada. O quanto você é amada por mim, e falar da minha mãe não é nada difícil, é muito fácil. Ela é uma pessoa maravilhosa, ela é uma minha companheira de compras, minha companheira de academia, minha companheira de vida, aquela que me dá apoio, aquela que me levanta, aquela que me dá conselho, aquela que acreditou em mim mesmo eu não acreditando. Então eu só tenho gratidão por passar mais um Dia das Mães com você, ao seu lado, dessa mulher tão incrível que você é. Você nasceu pra mim, eu nasci pra você, e junto nós vamos até o fim. Te amo. Feliz Dia das Mães. Um feliz Dia das Mães para todas as mamães, e em especial para minha mãe. Quero dizer que eu te amo muito. Quero dizer que eu sou grato pela sua vida. Obrigado por cuidar sempre de mim. Sou grato a Deus pela sua vida também, por ter você como minha mãe. Feliz Dia das Mães e que Deus te abençoe, viu? Te amo muito. Mãe, eu te amo. Feliz Dia das Mães. Feliz Dia das Mães pra você, mãe, que já falou assim pro seu filho: não, você não vai, porque você não é todo mundo. Ai, meu Deus, mas é tudo eu nessa casa. Ó, você me respeita, que eu sou sua mãe, sou eu que mando aqui. Gente, essas frases estão gravadas na nossa memória. Nós, filhos, nós nos lembramos disso tudo. Vocês dizem: não, mas eu não lembro disso. A gente lembra, a gente lembra. E é exatamente por isso que hoje, Dia das Mães, eu gostaria aqui de parabenizar você, mãe, pelo cuidado, pelo carinho que vocês têm pelos seus filhos e, óbvio, homenagear a minha mãe, essa maravilhosa, essa baiana arretada, essa mulher incrível que está aí. Mãe, um beijo pra senhora, eu amo muito a senhora, eu quero agradecer por todo o suporte, por aceitar participar dos meus sonhos, dos projetos mais doidos que eu possa inventar, das coisas que eu quero fazer. Muito obrigada, mãe, eu amo muito a senhora, obrigada por tudo. A senhora é a parceira da minha vida. Eu amo muito você, mãe. Um beijo. Tô aqui pra te deixar também a minha homenagem, dizer pra senhora o quanto eu sou grata pela sua vida, grata pelas suas orações, grata porque a senhora sempre me apoiou, né, em tudo aquilo que eu faço. Te amo demais, você sabe disso. Sou uma pessoa amorosa, por isso que todos os dias eu não me canso de dizer que eu amo a senhora. Hoje eu vejo que
A mulher que eu me tornei também teve uma pontinha aí da sua ajuda. Obrigada por todos os conselhos, obrigada por todas as orações, obrigada por tudo aquilo que a senhora fez e faz por mim todos os dias. Eu amo muito a senhora, obrigada por todo o esforço, por toda a dedicação, né, por tudo que a senhora teve que abrir mão para sempre cuidar de mim, cuidar da Ná, minha mulher guerreira, batalhadora e vencedora. Te amo, mamãe. Mãe, queria te desejar um feliz Dia das Mães e dizer que eu te amo muito e agradecer pelos ensinamentos que você deu pra mim. E não é só porque é Dia das Mães que eu tenho que só te parabenizar hoje, mas sim todos os dias. Obrigado por tudo e pela mãe incrível que você é pra mim. Mãe, eu te amo. Tô passando aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães e queria que você soubesse que eu te acho uma mulher batalhadora, guerreira e sempre seguindo nesse caminho forte. E eu quero eu tenho muito orgulho de você, mãe. Eu te amo muito. Feliz Dia das Mães. Oi, mãe, tudo bem? Tô passando aqui para te desejar um feliz Dia das Mães e te desejar toda a felicidade do mundo, que você é merecedora. E que Deus continue abençoando, cuidando e curando a sua vida. Tenho muito orgulho da mulher guerreira e batalhadora que você se tornou, mãe. Te amo muito, muito, muito e feliz Dia das Mães. E obrigado por tudo. Te amo, viu? Oi, mãe, tô passando aqui pra te desejar um feliz Dia das Mães e dizer que eu te amo muito e você é muito importante pra mim. Oi, mãe, eu vim passar pra dar feliz Dia das Mães porque eu gosto muito de você, eu amo muito você. Você é uma inspiração, porque você se esforça muito, sabe? Você me apoia em tudo. Sou muito grata por ter você na minha vida. Te amo, mãe. Feliz Dia das Mães. E aí, dona Nadir? Tô aqui para te desejar um feliz Dia das Mães. Sou muito grata a Deus pela sua vida, por tudo que a senhora representa e faz por nós. Eu te amo, te admiro e peço a Deus toda a sorte de bênçãos sobre a sua vida. Tamo junto. Oi, mãe, tudo bem? Tô passando aqui para agradecer por tudo que a senhora fez, faz e ainda vai fazer pela nossa família. Falar que você é minha referência como mãe, como mulher, como esposa. Te amo demais, desejo as melhores coisas do mundo, a senhora sabe disso. Obrigada por tudo. Te amo. Feliz Dia das Mães, mãe. Dia das Mães, mãe, eu te amo muito. Bem, passando aqui para desejar um feliz Dia das Mães.
Aos olhos do Pai, você é uma obra-prima que Ele planejou. Com suas próprias mãos pintou a cor de sua pele, os seus cabelos desenhou. Cada detalhe
estivesse no seu ventre eu cantaria, pra acalmar teu coração. Quantos medos misturados com alegria durante a gestação. E se de repente tivesse que escolher entre a sua vida e a minha, certamente a senhora escolheria a minha. Nunca percebia que o alimento era pouco. A sua fé é inspiração. Me faz lembrar os 5 pães e 2 peixinhos, alimentando a multidão. À noite todo mundo em volta do fogão, ansioso pelo jantar. A lamparina acesa revelava a esperança em teu olhar. Hoje gero frutos das suas sementes. Não foi o bastante a senhora plantar. Chorou, cantou, cuidou, regou. A cada fase Deus estava lá. A cada fase Deus estava lá. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Mas que te cercar de lindos netos, estar presente em datas especiais, mas que te enfeitar de lindas flores, coisas desse tipo e muito mais. Que a eternidade seja a recompensa pra quem me deu mais que uma vida. Desde quando aprendi a contar eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar eu conto 2, a minha e a sua. Desde quando eu aprendi a contar eu conto 2, a minha e a sua. Mãe, te amo. Me explica agora essa força. Me explica, mãe, de onde vem. Sei que sou apenas um dos 5 filhos, mas se fosse 100, mas se fosse 100, seria assim também. Boa noite, povo santo de Deus. Estão bem? Diga graças a Deus. Que bênção, hoje é dia de festa e nós estamos juntos. Deus preparou esse encontro especial para nós hoje.
Diga, obrigado, Senhor. Aleluia. Glória a Deus. A gente está se encontrando aqui. Muito bem. Gostaram do que viram até agora? Gente, que coisa linda. É ser filho, é ser filha, acima de tudo, ser mãe. Que coisa maravilhosa. Essa graça e favor de Deus, de dar de presente à mulher o poder de se tornar alguém tão especial. Se você for analisar nos pormenores, o que acontece desde uma gestação é impressionante. E Deus, Ele cuida de cada etapa. E o resultado somos todos nós aqui, de especial. E estou vendo aqui gente que eu não via há um tempo, e que alegria poder vê-los. Não vou poder falar o nome de todo mundo, mas quero agradecer muito ao seu Moacir que está ali. Tudo bem, meu querido? Ele é tão especial na nossa vida. Você tem a sua mãezinha do lado, né? Ela está com 93, vai fazer 94. Rosenilde querida, essa família que tanto amamos, Nice, Maurício, Nair, Nadir, tudo bem? Alessandra, enfim, é tanta gente. Que alegria. Patrícia, tudo bem? Sobrou um pouquinho daquela feiju? É só para a gente ficar com água na boca, né? Pois é. Algumas mamães não puderam vir, algumas mamães estão adoentadas, algumas mamães estão enfermas, algumas mamães estão longe. Mas eu quero dar uma palavra hoje especial para as mamães. Só preciso agradecer antes a todas as pessoas que se empenharam para poder apresentar o que foi apresentado nesta noite. Quero agradecer a cada professor, cada monitor, cada assistente, aqueles que se desdobraram para, num tempo recorde, podermos apresentar as nossas crianças, que são tão talentosas, é ou não é? São tão lindas, são tão amadas. E graças a Deus, filho feio não tem mãe, então todos são lindos, é ou não é? Filho feio não tem mãe, são todos lindos. Agora quero agradecer muito ao Davi e a Tainá pela lembrancinha que vocês vão receber daqui a pouco. Eu não gosto muito dessa coisa de lembrancinha, porque é um presente. Aquilo que é dado de coração, é ou não é? É um presente muito especial, independente do seu valor monetário, não é verdade? Então, eu quero agradecer a todos os pais e quem colaborou, seja com uma contribuição, seja com oração, com jejum, seja cuidando de alguns detalhes especiais. Temos a Soraya e a Carol e a equipe que cuidou ali do hall, da entrada da nossa igreja. Então, não quero aqui esquecer de ninguém, quero aqui valorizar o trabalho de cada um de vocês e agradecer muito a Deus pela vida de vocês, não é? Hoje a gente vai falar então um pouquinho sobre o papel da mãe, mas o tema é bem sugestivo da nossa ministração de hoje. Antes eu preciso fazer um convite, me permitam. Eu gostaria de pedir a vocês que pudessem compartilhar o culto desta noite, tanto pelo Facebook como pelo YouTube.
Gostaria que você no Facebook curtisse, deixasse o seu comentário, interagisse conosco. E dizer que a igreja é uma extensão da onde você está. Pode ser hoje na sua casa, no seu trabalho, dentro do carro, para quem está em trânsito, em viagem, em deslocamento. Quando nós fomos para... Obrigado. Pastor, você é o pastor mais lindo de Bragança Paulista. Obrigado. É isso? Ou não? Oração pela Bárbara, tá bom. Tá perturbada, tá dizendo aqui, ó. Falando nisso, você ensinou muito bem, viu? Tem um veio artístico aí. Parabéns. Mas é a tua realidade, né? Só não tem 7 filhos. Então eu gostaria que vocês interagissem com o canal, tá bom? Lá no YouTube você pode se inscrever, se você ainda não é inscrito no canal. Algumas pessoas têm dito, pastor, eu sou inscrito, mas não estou recebendo as notificações. Então é importante que de repente você verifique se está inscrito ou não. Caso não esteja, por favor, se inscreva novamente. Assista os cultos e não esquece de dar um like no YouTube, like, e de deixar o seu comentário, isso é muito importante. Nós estamos com 11.400 pessoas inscritas no nosso canal do YouTube. E isso é uma grande vitória. Temos tido um alcance muito grande dos irmãos em diversos lugares da nossa cidade, região e alguns lugares do mundo. Graças a Deus. Amém? Aleluia. Deixei de falar alguma coisa ou não? Abra sua Bíblia comigo, por favor, no Evangelho de João. Mateus, Marcos, Lucas, João. Vamos lá. Eu quero agradecer aos nossos convidados de hoje, às nossas convidadas de hoje. Quem está aqui hoje pela primeira vez, só levanta a mão assim, para a gente ver. 1 ali, 2. O pessoal nessa hora coça cabelo, nariz, né? Eu fico 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah, tá certo. Deus abençoe. Glória a Deus. Tudo bem, Sandra? Glória a Deus. 3 filhas lindas, né? É isso mesmo, né? 4? Eu esqueci de quem? Ai, meu Deus. Olha só, ela tem uma filha que é uma vitória. É bom demais, né? Vamos lá. Hoje nós vamos falar a respeito do amor de Jesus pela sua mãe. Para isso, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia comigo em... Deixa eu achar aqui. Eu acredito que é o 19:25. Deixa eu ver. Isso, 19:25. João, o Evangelho, capítulo 19, versículo 25. Minha filha, essa calça rasgada é de tanto orar? Não, porque quando rasga no joelho, é de tanto orar, é ou não é, Leandro? É de tanto orar, glória a Deus. E você ora assim, só com o joelho? Só um está rasgado, o outro é mais em cima. Você sabe que eu vim de uma época onde a gente usava o Westop, chamado calça rancheira. Já faz tempo. Essa geração não sabe o que é isso. Quando acontecia de ter um rasguinho, a gente não usava mais, a não ser para serviço. Aí, cingir que chama a costureira aqui, a Val. Cadê Val? Val, quando você cinge.
Aí era para trabalho. Hoje devia ser dar de graça essas roupas. Não é? É que estilo é? É as 10 pragas do Egito. É só a graça, né? Vai comprar, mas já vem tudo rasgado, tudo desbotado. É ou não é? Jesus. Mas essa é a nova geração. Ok, acharam aí? 25, 19 e 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. 26. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em casa. Pai querido, fala conosco nesta noite, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. Nós queremos falar desta data, mas não com o apelo comercial que habitualmente nós vemos na mídia em geral. Hoje, quando se fala de data comemorativa, isso significa mais lucro para aquele que comercializa alguma coisa. E esta questão monetária, muitas vezes, acaba sufocando aquilo que é afetivo dentro de nós. Por exemplo, antigamente, quando se falava de Dia dos Pais e Dia das Mães, tinha outro sentido. Não é como nos nossos dias. Hoje, tanto faz como tanto fez. Tem filho que se lembra, tem filho que não se lembra e não faz questão nenhuma de lembrar. Tem filho que acha que veio segundo a teoria de Darwin, de uma ameba. Nasceu do nada, apareceu na face da terra. Ele esquece que veio por conta de uma mulher e de uma semente plantada dentro dela, e que Deus deu vida a esta semente para que ela pudesse prosperar. Hoje os filhos estão alienados, nem parece que tem família, não dá valor para os pais, e hoje muito menos Dia das Mães, vamos falar um pouquinho delas, também não dão valor à mãe. Só quem dá valor é aquele que foi tratado pela vida, e Deus permite isso, porque tem coisas que acontecem na vida da gente que nós não programamos, nós não premeditamos. É uma peça sem ensaio, e nós sofremos muito por conta daquilo que muitas vezes nos sobrevém. Eu quero falar com você que tem a sua mãezinha do lado, que tem a sua mãe viva. Eu quero dizer que você é um privilegiado. Eu quero dizer que você é contemplado, abençoado por Deus, porque nessa data, tudo o que um filho ou uma filha gostaria de fazer, era de poder dar mais um abraço na sua mãezinha. E cada mãe tem o seu trejeito, e todas elas são graciosas, são meigas, são preciosas. E alguns
tem a mãe do lado. E é como se ela não existisse. E nós vamos entender alguns princípios hoje, espirituais, que vão acender uma luz dentro do teu coração sobre isso. Então nós lemos aqui, no capítulo 19, versículo 25. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, e a irmã de sua mãe, Maria de Coplas e Maria Madalena. Na sua morte, ou seja, na morte de Jesus, ele foi abandonado por todo mundo. Até os discípulos observavam Jesus de longe. Mas tem esse versículo na Bíblia para você entender uma coisa. Na hora da sua morte, Jesus foi abandonado por todos, mas algumas poucas mulheres estavam ali aos pés da cruz. E a Bíblia faz destaque a mãe de Jesus. Ou seja, certo ou errado, uma mãe nunca abandona o seu filho. Vou repetir. Certo ou errado, uma mãe nunca abandona o seu filho. Nas horas mais difíceis, é a mãe que vai estar por perto. Há quem diga que amor de verdade é só amor de mãe. E quando nós lemos o versículo seguinte, diz: ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, disse à sua mãe: mulher, eis aí teu filho. 27. Depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora, o discípulo a recebeu em sua casa. A Bíblia diz que João era amado por Jesus. E ele era conhecido como o discípulo do amor. E foi para ele que Jesus entregou a sua mãe. Era de sua responsabilidade de Jesus o cuidado da sua mãe. Quando você estuda a Bíblia, você vê que depois do nascimento de Jesus, não se fala mais de José. Ninguém sabe que fim deu. Alguns estudiosos dizem que ele morreu. Mas a Bíblia não faz menção a respeito disso. A Bíblia fala então que a partir daquele momento, e até por uma questão do costume do Oriente, daquele povo, o responsável em cuidar da mãe era de Jesus. Então Jesus, mesmo sendo filho de Deus, tendo uma missão temporária aqui na terra, ele cuidava da sua mãe. Agora imagina Jesus como filho cuidando da mãe. Ele recebeu como ofício do pai a função de carpinteiro. Então é assim, dentro da linha de tempo, Jesus, ele nasceu, ele foi crescendo. Nós não sabemos precisar quando foi que José desapareceu. Mas diz a Bíblia que José era carpinteiro e Jesus aprendeu esse ofício com o pai. Então imagina Jesus cuidando da mãe de forma responsável. E a Bíblia diz também que Jesus tinha outros irmãos e irmãs. A Bíblia diz que depois que Jesus nasceu, José conheceu a Maria e teve outros filhos. E não eram primos irmãos,
eram irmãos e irmãs de verdade. Então eu acredito que por Jesus conhecer o coração de Deus, ele era um filho excepcional. A Bíblia narra que ele não era respeitado muitas vezes pelos irmãos. Eles não entendiam o propósito de Deus de forma específica na vida de Jesus. Até que lá na frente tudo muda, porque as escamas caem dos olhos e a vontade de Deus se revela para eles. Mas era uma família aparentemente normal. Tinha lá as suas indiferenças e crises. A Bíblia diz que Jesus aprendeu a obedecer pelo que muito padeceu. Então ele foi lixado, limado, ralado, esmirilhado. Ele foi tratado, ele se humilhou, se vestiu de carne, se tornou como eu e você. Ele experimentou o que nós vivemos aqui embaixo na terra. Então era de sua responsabilidade o cuidado de sua mãe, era o filho mais velho. Então neste momento ele transfere essa responsabilidade para João, o apóstolo do amor. Imagina só, ele poderia ter morrido sem ter feito o que fez, mas faz parte do plano de Deus, os detalhes que não podem passar desapercebidos à nossa vista. Um deles era de honrar um dos mandamentos, que diz: honrar pai e mãe, para que os teus dias se prolonguem sobre a face da terra. É o primeiro mandamento com promessa. E Jesus conhecia o decálogo, Jesus conhecia os 10 mandamentos, e Jesus praticava. Então ele não morreu sem entregar esta responsabilidade a João, o apóstolo do amor. Não foi para nenhuma outra pessoa, nenhum outro irmão e nenhuma outra irmã. Foi para Jesus. E daquele momento em diante, ela foi recebida em sua casa. Uma das formas mais poderosas que o inferno tem para destruir uma pessoa é separá-la da sua mãe. Isso pode afetar a sua vida em muitos sentidos. Eu gostaria que vocês prestassem atenção no que eu vou falar. Quando a pessoa vem para este mundo, quando ela nasce, a primeira coisa que ela se apercebe é a voz doce da sua mãe, o carinho, o cuidado faz toda a diferença no desenvolvimento do bebê. Ela é aquecida pelo calor do seu abraço e alimentada com o seu leite. Na sexta-feira, depois do culto, eu e a Jana fomos convidados por uma irmã da igreja para comer uma pizza. E enquanto nós comíamos uma pizza, aí rola aquela sessão terapia. A gente fala sobre diversos assuntos. E um dos assuntos que surgiu foi que a mamãe dela não quis dar mamar para ela, para que não despencasse as coisas. Então, ela não quis alimentar a criança. E nós sabemos o quanto o leite materno é importante no desenvolvimento da criança. E a vaidade, nesse caso, falou mais alto. Ela tinha que ser alimentada por uma vizinha que era sua ama de leite.
É diferente de acontecer isso por conta de um trauma, onde o leite seca, a mamãe não tem mais leite, ou coisa do tipo. Então, olha como o inimigo ele trabalha. Desde muito cedo, ele quer afastar a criança da sua mãe, porque isso afeta diretamente a sua identidade. E quando acontece este rompimento, acontece que a criança ela fica marcada por um espírito de rejeição. E você muitas vezes não compreende por que a criança é do jeito que ela é, ou porque ela se torna do jeito que ela se torna. Imagina só, algumas crianças são recebidas com muito amor pelas mães. Não existe gravidez indesejada. Pode ter sido desprogramada, mas se nasceu, foi por uma questão de propósito de Deus. Então Deus é o doador da vida. Então, nós temos, de um lado, mamães batalhadoras, mamães sofredoras, mamães doadoras, mas nós temos também, principalmente neste tempo, mamães que são insanas. Elas vivem uma vida muito louca, onde tenta abortar a criança, onde muitas vezes em atendimento eu presenciei isso. A mãe socava a barriga e dizia assim: eu quero que você morra. Eu me lembro de um caso que eu atendi, onde a mulher usou, não me lembro se mais de 15 métodos abortivos, desses caseiros. O que ela pôde fazer para abortar a criança, ela fez. A criança nasceu com hidrocefalia. Tinha que operar. E um dia, eu encontro ela saindo do cemitério, porque eu morava ali na Vila Municipal, e a minha rua dava em um portão do cemitério. E eu vi ela saindo, chorando, e eu perguntei o que é que tinha acontecido. Ela me disse: os médicos tiraram a minha esperança, a minha criança vai morrer. Note, ao mesmo tempo que ela não queria ter a criança, de ter tentado abortar tantas vezes, até canudinho de mamona, ela introduziu para que aquela nódoa entrasse no seu útero. O que ela pôde fazer, ela fez. Ao mesmo tempo que ela queria que a criança morresse, depois ela não queria mais que a criança morresse. Aí a criança nasce com hidrocefalia, aquela cabecinha cheia d'água. E eu falei, aí ela foi entregar a filha para as almas. Aí eu falei, eu vou lá no hospital orar pela criança. E quando eu cheguei lá, me deparei com uma enfermeira chamada Silvia, presbiteriana, crente. Eu disse, eu vim orar pela criança. Ela estava com uma infecção muito séria e que não curava. Aí ela colheu o xixi da criança, e quando ela levantou, eu orei. E em nome de Jesus ela foi curada daquela infecção. Ela tinha que ser operada, tinha que colocar uma válvula na cabeça. Aquela operação podia comprometer sua coordenação motora, algumas funções do seu corpo. E nós oramos. E aquela criança foi curada. Não demorou muito tempo. Aquela criança saiu da unidade de terapia intensiva, onde ela ficava lá, acho que era neonatal. E Deus curou essa criança.
Hoje, ela tem quase 30 anos ou um pouco mais de 30 anos. Vítima de rejeição. Por quê? Porque o inimigo muitas vezes fala. E a pessoa se vê num desespero. Estou sozinha no mundo, ninguém me apoia. Como que eu vou criar uma filha ou um filho sem a figura do pai? E aqui vale a gente elogiar muito as mamães que foram pais e mães. Por quê? Porque o pai desapareceu do mapa tão logo a mãe engravida. Mas a mãe fica lá, firme e forte, muitas vezes tendo que trabalhar em 2 empregos para poder sustentar a família. Hoje nós precisamos fazer aqui uma observação a respeito desta geração, onde os homens não são tão homens quanto deveriam ser. Não tem fibra, não tem perfil, não tem caráter. Por quê? Porque acham que uma pensãozinha michuruca de alguns poucos reais vai dar para sustentar a filha que não tem nenhum tipo de elo afetivo com ele. Eu sei que errar é humano, mas nós precisamos refletir sobre tudo isso, porque pode ser que em alguma coisa você se encaixa naquela mãe abnegada, dedicada, sofredora, ou até mesmo naquela mãe que não tinha maturidade, e agora você está na igreja, você se converteu, e você sente culpa por não ter sido um exemplo de mãe. Só de você estar aqui, só de Deus estar tratando o seu coraçãozinho, já é um grande milagre. Porque olha, nós que somos um pouco mais velhos, se fosse para a gente rever a nossa vida e mudar muitas coisas que nós fizemos, nós não repetiríamos alguns desastres em nossas vidas. E tem gente que tem uma vida tão de boa, tranquila, e não é grata a Deus, não vive para o Senhor, não agradece por tudo aquilo que vocês têm vivenciado de bom. Quantas mamães faleceram na hora do parto? Tive uma situação há pouco tempo, um médico chegou e disse: ou a mãe sobrevive, ou a criança. A mãe optou em sacrificar sua própria vida e morrer, e a criança viveu. Eu sei que hoje o padrão é outro, eu sei que hoje a orientação é outra, mas isso não foi agora, faz um pouco de tempo. Então mãe é isso, é o sacrifício. Eu lembro das vezes que a minha mãe deixava de comer alguma coisa para poder oferecer para os filhos. E pensa que é só a gente que tem vontade? Mãe também tinha. Mas ela passava por cima das suas vontades para poder fazer o gosto dos filhos, para comprar roupa, calçado, para comprar material escolar. Amados, eu me lembro de uma parte da minha infância, morando em barraco de tábua, chão de terra batido, mas eu estudava em colégio particular de freiras, no Instituto Pio X, em Quitaúna, Osasco, São Paulo.
Minha mãe e meu pai pagavam perua para levar a gente para a escola, para o colégio. E os meus amiguinhos diziam: você não tem vergonha de morar em barraco? Eu era criança, eu não entendia bem as coisas. Essa era a nossa condição de vida. O que me dava prazer era de ter uma mãe que se preocupava com o meu futuro, com o nosso futuro, de oferecer para a gente a melhor educação, era o que tinha de melhor. Até hoje, um dos colégios mais respeitados lá em Osasco. Quantas vezes ela costurava à noite, muitas vezes com lamparina, em máquina manual, para comprar um presentinho. Eu me lembro de uma época de Natal, que ela comprou 2 carrinhos conversíveis de lata, vermelhos. Esperou a gente dormir para colocar no nosso sapato, para dizer que quem deu foi Papai Noel. Mas eu estava acordado, eu vi que quem deu foi Mamãe Noel. Amados, eu gostaria que vocês pensassem no sacrifício que foi para a mãe de vocês. Abrir mão, fazer renúncias e concessões até chegar no dia de hoje. E a vida passa tão rápido, é ou não é? Eu lembro da minha mamãe, ainda sem rugas, sem cabelinho branco. Se bem que parece até que a senhora fez plástica. Mas é o creminho à base de colágeno e elastina, aloe vera, que faz esse milagre. Vocês não sabem, mas as pessoas de 1900 e antigamente usavam um creminho chamado Rugol, tem até hoje. Hidratava a carinha e fica assim, com carinha de 40 e tantos. Passava aquele, como é que chama, aquele produto, loção de rosas, não é? Como é que chama o outro? Tem um verdinho e tem um rosa. Como? Leite de colônia. Amados, fazia a limpeza e passava o Rugol. Era o que tinha. E isso, dá certo. Hoje o pessoal não hidrata, não faz nada, não é? Agora eu quero te falar uma coisa. Talvez você não saiba disso, mas em muitos casos, o sofrimento da mãe está estampado no rosto. O desgosto, as dores, o sofrimento. Em algum momento você já se colocou no lugar da sua mãe, para pensar por que ela agiu do jeito que ela agiu comigo, e por que ela fez do jeito que fez. Agora, em outros casos, a gente olha e valoriza, porque aquela mãe, ela foi sacudida. Me lembro então da minha mãe fazendo costura para fora, fazendo crochê, tricô. Então eu quero que você se lembre também da sua infância, da sua mãe. A gente aceitava a roupa do irmão que crescia sem xingar. Hoje eu vejo o filho dizendo para a mãe: eu quero short de marca, bermuda de marca, camiseta de marca, boné de marca, tênis de marca. E a mãe está com óculos colado com esparadrapo, o dente colado com super bonder,
Eu fui abraçar uma irmã na igreja, tinha um calombo nas costas dela, quase eu orei por cura divina. Eu falei, que é isso, irmã? Ela falou, pastor, não tem elástico, mas o meu sutiã eu dei um nó. Enquanto o filho está sendo estragado porque ele quer tudo de marca, a mãe não tem dinheiro para comprar um sutiã ou uma calcinha, já caiu os bichinhos, já perdeu o bordado, as rendas, não dá nem para pôr no varal de vergonha. Depois que você cresce, vai trabalhar, você tem a obrigação de cuidar da sua mãe. E muitas vezes você não cuida da sua mãe. Chega num dia como esse, que é dia das mães, passa lá no R$1,99 e compra aquele cachorro que balança a cabeça. O que ela faz com aquele troço? Olha que eu ganhei do meu filho. O filho tem que perguntar, mãe, o que a senhora está precisando? Sabe por quê? Porque quando a mãe te dava alguma coisa, era o que você precisava. As nossas mães realizavam os nossos sonhos. E depois a gente cresce e vira pesadelo da nossa mãe. O filho trabalha, ganha bem e não cuida da mãe. Não cuida da casa. Não se preocupa se a geladeira, se o armário, se o fogão, se as panelas estão vazias. E mãe é assim, mãe fazia mágica. Mãe fazia mágica. O pai dava um dinheirinho, ela comprava roupa para todo mundo, e se sobrasse, ela comprava alguma coisinha para ela. Ela reinventava, ela customizava, ela improvisava. E a gente nunca prestou atenção nisso. Eu me lembro da minha mãe fazendo pimentão curtido, era a nossa mistura. Pimentão de várias cores, vinagre, limão, sal, e era gostoso. No ambiente de amor que a gente vive, e muitas vezes você teve uma infância assim de muita simplicidade, essa geração não sabe o que é correr por aí descalço, dar trupicão no asfalto, arregaçar com o dedão, cair a unha, cortar com um caco de vidro. Essa geração não sabe o que é ser feliz, escorregar no barro, tomar banho na poça de chuva. Hoje em dia, não, filho, vai ficar doente. Isso melhora a imunidade. É só celular. Você sabia que essa geração é a geração menos inteligente que existiu até hoje? Porque o celular está emburrecendo. As nossas crianças, elas não são exercitadas a pensar, elas ficam na frente do celular, recebendo passivamente toda sorte de informações. Essa geração não sabe lidar mais com problema. Eu não sei resolver problema. Gente, eu resolvo problema desde que eu me entendo por gente. E lá atrás a gente resolvia os nossos problemas, e resolvia os problemas da mãe também, e de casa, e dos irmãos. Então essa geração, ela não está sendo preparada para se cuidar, para amparar a mãe, amparar o pai. Na primeira oportunidade faz o quê? Nada contra. Não quero aqui criticar você, não quero que você se sinta ofendido, não quero aqui. Eu sei que muitas vezes em uma casa de repouso, o pai ou a mãe é melhor cuidado do que da mão do filho.
Porque tem filho que judia. Então não quero falar contra as casas de repouso. Mas eu quero falar que muitas vezes o filho podia cuidar. Em casos extremos, lá tem psicólogo, tem psiquiatra, tem fisioterapeuta, tem médico, tem enfermeira, tem todo um amparo, isso é verdade. Dependendo do caso da doença, da enfermidade. Mas eu me lembro de um filho, que todos os dias ia na casa de repouso, tomar café da manhã com a mãe. E um dia, uma pessoa perguntou, escuta, eu observei que todo santo dia, sábado, domingo, feriado, você vem aqui tomar café com a tua mãe, ela está com Alzheimer, ela não lembra mais quem é você. Ele disse, mas eu sei quem é ela. E todo dia ele ia lá tomar cafezinho com a sua mãe. Essa geração, ela está se desprendendo de todo tipo de sentimento. Isso começa lá atrás, a pessoa se torna frio, insensível, indiferente, por uma série de coisas. Como eu disse, quando esse rompimento acontece, a criança fica marcada pela rejeição, e pode se tornar fria, insensível, indiferente. Agora, se ela não sofreu nada disso, pode ser algo maligno na vida dela, porque não tem explicação. A mesma educação que deu para um filho, deu para o outro. Um filho é extremamente amoroso, o outro é extremamente revoltado. E não tem explicação, porque não foi educação que recebeu. Mas isso pode ser o quê? Maligno. A maldição pode pular uma geração, mas pega lá na frente. Olha só. Esse distanciamento emocional gera traumas profundos de desamor, como inferioridade, desvalor, autocomiseração, autodepreciação, insegurança, medos. A autoafirmação ensinada pela mãe é uma lição para toda a vida, porque uma mãe chega para o filho e ensina tudo, ensina os primeiros passos. O filho cai, o filho chora, o filho se machucou. A mãe diz, levanta meu filho, você é forte. A mãe ensina as primeiras palavras, as primeiras musiquinhas daquela época. Agora, a mãe chega e diz, você é lindo. Pode ser a criança mais esquisita da face da terra, mas você é lindo. Ela passa a mensagem para a criança, que ela é linda. Ele pode ser meio devagar, ela fala, você é inteligente. Ela chega e diz, você é capaz. Esse é o treinamento que nós recebemos para vencer na vida. É o papel da mãe do nosso lado, resiliente, batalhadora, aguerrida, vencedora. Ela ensina as principais lições da vida para nós, estimula e desenvolve o nosso potencial. Por isso o diabo destrói esta relação, fixando o que é negativo. Porque tem mãe que o diabo também usa. Aí a mãe fica, você é lerdo, você é devagar, você é uma lesma, você é uma múmia, retardado. O diabo também usa a mãe. Relaxado, vagabundo, preguiçoso. E é claro que a mãe que não conhece Jesus, porque hoje a gente não pode ser assim. Qualquer coisa fica com raiva, qualquer coisa soca, qualquer coisa agride, qualquer coisa esmurra. Aí a criança cresce violenta, com uma raiva incontida dentro do coração dela.
Ela quer se vingar do mundo por conta do que recebeu. Então nós precisamos, como igreja de Jesus, apregoar o amor que Jesus teve pela sua mãe e vivermos baseados no seu exemplo de vida. É engraçado falar, a filha parece que é mais apegada ao pai e o filho parece que é mais apegado à mãe. Às vezes, nada disso é verdade. Não tem desapego, não tem apego a nada. O papel de quem gera e coloca o filho no mundo é sagrado. Precisa ter o amparo de Deus como autor da vida. Uma família também é importante. Muitos em nossos dias não sabem mais o que é isso. Meu filho, família sou eu e você, você e eu. Juntinhos, como diz a música do Tim Maia. Se nós esperássemos, talvez tudo fosse diferente. Se nós dependêssemos de Deus, tudo podia ser diferente. Mas nós fomos assim muito afoitos, inconsequentes, irresponsáveis. Mas mesmo assim, Deus foi generoso, porque fruto de uma relação, a melhor coisa que podia te acontecer foi nascer esse filho e essa filha. E depois começa a crescer, vem os desafios da adolescência. Psicologia diz que é a idade da gaveta, dá vontade de trancar na gaveta, só abrir depois que passar a idade. Alguns chamam de aborrecência e não adolescência. Você fala, esse menino não é o meu filho, o que foi que aconteceu, que bicho que mordeu? Pastor, não dá para fazer uma libertação? Faz uma oração forte aí. Ele é desobediente, teimoso, cabeça dura, rebelde. Quem ele puxou, irmão? O pai. Nunca é a mãe. A tendência da separação acontece mais uma vez na adolescência, por uma ação terrível do inferno para destruir as futuras gerações. O diabo vem para afetar e destruir as famílias no padrão bíblico. Pode ver que hoje os nossos adolescentes, estou falando da sociedade em geral, os nossos são treinados a dizer que mamãe é preciosa, que é querida, que é especial. São treinados a amar. Sabe por quê? Amor não é um sentimento, é uma decisão. Então, não pense você que mãe não erra, não. Mãe erra, mas você precisa amá-la mesmo errando, porque ela também te ama e te suporta sendo do jeito que você é. Pensar, não? Que ela trocava você, limpava o seu bumbum, aquela bosta verde, amarela, quando estava firminha ainda passava. Olha, ainda a gente vem de uma época, pastora Márcia, que era fralda de pano. Hoje é tudo descartável. Dobrou, fez um pacotinho, ainda larga jogado no meio da casa, no gabinete pastoral. Ai, pastor, esqueci, me perdoa. Eu vi, está fedendo meu gabinete. O que aconteceu, Jesus da glória? Aí fui ver, é uma mãe esquecida. Falei, é mesmo, pastor, esqueci de jogar. Larga no carro, no porta-mala. Eu cheguei um dia na casa da irmã, estava dentro de um Tupperware. Eu falei, irmã, eu estou em jejum, não vou comer nada. Obrigado. Então hoje esta geração, ela descarta as mães. Seu Moacir, eu respeito muito você, pelo amor e carinho que você tem pela sua mãe. Não sei se exagerado ou não, mas você é um exemplo. Porque você ama sua mãezinha, cuida dela, chora. Isso é muito lindo.
Porque hoje tem filho que fala que a mãe morreu. Deixa eu contar isso aqui rapidinho. Um irmão chegou para mim e falou: pastor, estou precisando de dinheiro emprestado. Eu falei: o que foi que aconteceu? Minha mãe morreu em Minas, não tem dinheiro para fazer o velório, então eu preciso muito da sua ajuda. Falei: quanto é que você precisa, meu filho? Eu não sei, pastor, quanto é um enterro, quanto que é a minha viagem daqui para Governador Valadares, ida, volta, estadia, alimentação, não sei, coroa. Aí dei lá um dinheiro para ele. Um dia eu estou andando na rua do mercado e me encontro de frente com a assombração. O espírito daquela mulher que morreu estava vindo no meu encontro. Amados, eu fiquei pálido, a minha perna tremeu, eu comecei a estar amarrado em nome de Jesus, e o Espírito vinha, e me abraçou. Eu falei: meu Deus, tudo bem, pastor? Eu falei: você não morreu? Ela falou: não, estou vivinha, como o senhor pode ver. Eu falei: quem vai morrer é teu filho, que eu mato ele agora. Levou meu dinheiro e disse que você tinha morrido. Paguei teu caixão, paguei para fazer os procedimentos, paguei coroa, paguei viagem. Eu falei: meu pastor, meu filho voltou à velha vida. Olha só, gente, tem filho que mata a mãe viva ele enterra. Agora, se você tiver qualquer marca ruim da sua mamãe, eu quero aqui falar algo de Deus para você. Apague da sua mente a história que o diabo escreveu. Essa não é a verdade de Deus para a sua vida. Tenha tua mãe como uma heroína. Tenha tua mãe como um presente de Deus para você. E um dia, quando você chegar no céu, se você for para o céu, espero que vá, Deus vai perguntar se você honrou tua mãezinha. Então, se você não tinha essa prática, a partir de hoje tenha. E note que não é só amar da boca para fora. Eu estava conversando com a minha mãe essa semana e estava dizendo isso: mãe, para mim todos os dias é dia das mães, não só um domingo. Porque tem filho que dia das mães é só o domingo. Ele compra lá um frango assado, no lugar mais barato que tem, leva quase cru, sem tempero. Fica 10 minutos, enche o bucho, não lava nem a louça e vai embora. Feliz dia das mães. Amados, eu vou te falar uma coisa. Num falecimento, a gente para a nossa vida obrigado. Porque se fosse para perguntar se você queria parar, você não parava. Para obrigado, forçado. Tem gente que não abre mão do trabalho, mas naquele dia tem que abrir. Tem que ter uma exceção. E a gente tem que aprender o seguinte: precisamos fazer em vida aquilo que nós queremos fazer na morte, obrigados. Então aprenda a olhar nos olhos da sua mãezinha, a beijá-la, a acariciá-la, a dizer-lhe: mãe, eu te amo. Pastor, eu não consigo falar mãe, eu te amo, mas consegue falar mãe, eu te odeio, mãe, eu te detesto. Eu atendo situações que o filho diz: maldita a hora que a senhora me colocou no mundo. Tem situações que a mãe diz também: maldita a hora que eu te coloquei no mundo. Olha o que diz Deuteronômio 27:16, para a gente encerrar. Maldito aquele que desprezar o seu pai e sua mãe, e todo o povo dirá amém.
A maldição é do próprio Deus quando nós somos maus filhos. Então, se você não aprender a ser bom filho, aprenda a ser a partir de agora. Para de dar desgosto à sua mãe. Abandona o vício. Abandona a marginalidade, criminalidade, bandidagem. Abandona as más companhias. Para de frequentar estes lugares que você frequenta. Ao invés de ser influenciado, seja influência. Seja uma bênção nas mãos de Deus. Porque aquilo que você faz como favor para o diabo, você vai fazer como favor ao reino de Deus, salvando muitas almas e livrando-as do inferno. Projeta também Êxodo 20:12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Amém? Antes de eu fazer a oração pelas mães e de chamá-las aqui à frente, eu gostaria de pedir a você para fazer uma oferta de amor a Deus nesta noite. Oferte. É uma forma de gratidão. Estamos falando da mãe. Estamos falando de algo que para nós é sagrado e para Deus muito mais. Uma oferta pode representar a nossa gratidão. E nesta noite você pode fazer uma oferta de gratidão a Deus pela vida da sua mãezinha. E a oração, balança aí o braço. Não tem ninguém que atenda esse lado? Só tem um. Aqui, ó. A Bíblia ensina que uma oferta, uma oração feita com uma oferta, na maior parte das vezes ela é atendida. Eu gostaria que você nesta noite orasse pela saúde da sua mãe, pela longevidade da sua mãe, para que ela tenha anos e anos e anos de vida com saúde na terra. Algumas mãezinhas moram aqui perto, outras mãezinhas moram longe. Mas no reino espiritual não tem distância e Deus pode tocar lá na sua mãezinha. Coloca diante de Deus a doença, a enfermidade ou qualquer mal. Apresente a sua mãezinha a Deus. Faça uma oferta de gratidão, que honre ao Senhor. Abençoe a obra de Deus. Abençoe este ministério para que nós possamos continuar pregando a palavra. Falando nisso, eu quero agradecer a generosidade de todos os irmãos deste ministério. Tem aquele banner das ofertas, conseguimos mais uma vez. Projeta para nós. Amados, mais uma vez, Deus foi conosco, conseguimos pagar todas as nossas contas, as contas da igreja, em nome de Jesus. Podemos aplaudir o Senhor? Aleluia, glória a Deus. Eu gostaria de agradecer muito a Deus e a vocês pelo coração generoso que vocês têm. A Bíblia diz que a alma do generoso prosperará. Amém? Glória a Deus. Eu gostaria então que você separasse o teu melhor. O nosso Pix já está em tela. Eu gostaria que você fizesse o seu Pix. A maquininha está à disposição, uma ali com a Manu, outra aqui com a Fábia. E nós temos os envelopes. Você pode pegar o envelope, pode preencher o envelope. Nós oramos por você, por isso que nós pedimos para que você preencha. E nós temos também os nossos controles contábeis. Gostaria que você fizesse o teu depósito, transferência ou entregasse na administração durante a semana. Amém? Esta semana também
Eu creio que dia 20 é sexta-feira, é isso? Não? É sábado, graças a Deus. Aleluia. Separa o teu melhor e entrega para Jesus. Porque amo tua casa, ó Deus, faço tudo por amor a ti. Minha vida, minha casa, meu trabalho, minhas posses como oferta, tudo isso te entreguei. Vamos ficar em pé. Tudo que eu tenho é teu. Tudo que eu tenho é teu. Amém. Glória a Deus. Pai, eu quero orar e abençoar o teu povo pelo coração generoso, porque a tua igreja tem sido cuidada por estas pessoas que o Senhor tem tocado, estas pessoas que o Senhor tem prosperado, estas pessoas que o Senhor tem amado, prosperado, abençoado. Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe os empresários, empreendedores, comerciantes, negociantes, aqueles que são autônomos, aqueles que trabalham por conta, aqueles que têm um sonho no coração, um projeto de ter o seu próprio negócio. Eu quero pedir a tua bênção sobre aqueles que são trabalhadores comuns, aqueles que precisam de um aumento de salário, aqueles que precisam de uma promoção, um reconhecimento do seu ofício. Eu quero apresentar a ti, Senhor, aqueles que estão na dispensação de uma resposta da justiça, de uma demanda, de uma indenização, de uma pensão, de uma aposentadoria, de uma revisão. Em nome de Jesus, Senhor, libera a tua bênção sobre a vida do teu povo. Abra, Senhor, uma porta de emprego para esta pessoa que está aqui pedindo, Senhor, por esta oportunidade. Em nome de Jesus, honra a tua igreja e honra o teu povo. Em nome de Jesus. E diga comigo, amém. Gostaria de pedir para minha mamãe subir aqui. Vamos ficar em pé que nós estamos encerrando. Aleluia. Ó a senhora lá, ó. Consegue subir? Vem cá. Ou quer que eu carregue no colo? Falou que eu não posso com ela, que ela pesa 70 quilos. Então me carrega que eu peso 90. A senhora é muito amada, viu? E a senhora está cada dia mais linda. Viu? São seus olhos. Olha lá, são meus olhos. Não, e quer casar ainda, gente. É engraçado, agora que está na frente de vocês, diz que não quer, né? Não pode amarrar a bênção. A Bíblia diz, não é bom que viva só, não é? Mas eu quero agradecer a Deus pela vida da minha mãezinha querida, e em nome da minha mãe, do abraço que eu vou dar nela, vamos virar ali para ficar bonito na foto. Espera aí. Aqui, abraçando minha mãezinha, estou abraçando todas as mamães que estão aqui, as mamães que estão assistindo pela internet, participando desse culto, em nome de Jesus, amém? As mamães, por favor, venham à frente. Oi, as crianças estão vindo, já foram liberadas? Tá, as mamães venham para frente. Se espalhem aqui, tá? Na frente aqui, por favor.
Tânia, seu filho está cada vez mais bonito, mais inteligente. A Nilma tem quantas filhas? Filhas e filhos? 2, um casal. 2 filhas. 4 netos. Nós não falamos dos netinhos, né? Pois é. Tem mamãe aqui que não tem carinha de vovó, não. Essa mamãe está meio diferente aqui. Isso. Cuida aí da Terezinha, a filha dela. Amém. Amém, Terezinha? Terezinha linda. Amém. Cadê as crianças? Eu sei. Adélio, fica aí pra gente. Cadê a Rita tá fazendo aniversário hoje e a Bárbara faz aniversário amanhã. Amém. Parabéns pra você nesta data querida, e que Deus te proteja, ilumine sua vida. É parabéns quando tá um pouquinho mais acelerado. Crianças, vamos procurar a mamãe pra gente orar com a mamãe. Vem pra cá, a mamãe tá aqui, ó. Vem procurar, corre. Vem, João, a mamãe tá aqui, a sua. Cadê a Elaine? Aqui, a Elaine tá aqui, Zô. Júnia, levanta a mão. Aqui, ó, ali a mamãe. Vem, vamos. Vem, João. Mas, André, levanta o bebê que a mamãe vê. Levanta que a mamãe vê. Olha lá. Levanta que a mamãe já pega aí no colo. Achou? Ok. Tobias, cadê a mamãe do Tobias? Vem pra cá que a mamãe vê. Ó, se tiver algum filho sem mãe, sem pai, fala comigo que eu vou adotar. Vou levar pra casa. Oi, minha filha, você é muito linda. Como é seu nome? Como? Ana Beatriz. Ana Beatriz, você quer ir pra minha casa? Ficou em dúvida. Cadê a mamãe dela? Ali, vai lá, ó. Ali, ó. Tem mais algum aí que não achou mamãe, não achou papai? Amém. Aleluia. Pronto, se acomodaram já? Vamos ficar em pé, toda a igreja. Aí, depois, tem algo que as crianças vão entregar para vocês. Tá bom? Vamos orar. Pai querido, Deus amado, nós queremos te agradecer pela vida da nossa mãe. Nós queremos te agradecer pelo presente que o céu nos deu, nos proporcionou. Eu quero te agradecer, em nome de Jesus, pela vida de cada mamãe, pela saúde, pelos anos de vida, porque o Senhor fortaleceu até aqui, porque o Senhor tem livrado de toda malignidade, de toda doença mortal. O Senhor tem cuidado, o Senhor tem feito por ela o que muitas vezes nós humanamente não conseguimos fazer. Nós queremos colocar a nossa mamãe nas tuas mãos e pedir a tua bênção, a tua graça, a tua misericórdia, teu amor e o teu favor. É em nome de Jesus que sobre elas venha, não só neste dia, mas durante todo o ano, toda sorte de bênçãos, em nome de Jesus. Diga comigo, amém. O presente da senhora está lá no gabinete, depois a senhora passa lá. Olha lá, ó. Não precisa presente, vou devolver. Estou com 55 anos, apanho ainda, ó.
Então, as crianças vão dar o presente, né? E aqui nós encerramos o nosso culto de hoje. A vocês, a graça de Deus, a bênção de Deus, o poder de Deus. E que em nome de Jesus vocês tenham uma semana de vitória. Vão na paz. Deus abençoe.